de ler para você o artigo semanal que sai em 38 jornais. Sai, em geral, na quarta-feira. Vou ler para vocês comentando o assunto. Portanto, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura do artigo com comentários nas entrelinhas. O título é A Crise. Claro que vocês sabem de que se trata, né? Esse país está envolvido em crise de tudo que é jeito. E agora ainda pode vir crise econômica, com o governo gastando mais do que arrecada, e vai gastar cada vez mais, com a tarifa, né, que pega só os produtos exportados para os Estados Unidos. Mas a coisa cresce porque o governo usa isso para justificar o maior desequilíbrio fiscal, que provoca maior custo da moeda, portanto mais juro, né? E que provoca desvalorização da moeda também, com desequilíbrio das contas públicas, que faz com que o governo fique tentado a aumentar qualquer coisa que possa cobrar da gente, né? O Brasil foi desorganizado e precisou de uma gota de Magnitsky, pingada do norte, para acordar alguns que dormiam em berço esplêndido, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e parlamentares, e até alguns do Supremo, para perceber que desandávamos por uma rampa escorregadia em direção a profundezas muito perigosas. O pessoal não está percebendo. Agora, em Porto Alegre, conversei com o brilhante deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, e ouvi dele as preocupações que são aquelas que eu já falei aqui, dando exemplo do que aconteceu na França. O rei pensava que era só uma revolta, era só uma crise, e acabou dando a revolução que levou à guilhotina, Luís XVI, né? Acabo de ouvir uma palestra de um brilhante constitucionalista a nos lembrar, olha, que Luís XVI, reagindo ao que pensava ser apenas revoltas, mas quando percebeu a realidade, era a revolução a cortar cabeças, inclusive a do rei. A gota do norte talvez nos tenha agitado a tempo, evitando algo bem pior que tempos de tirania que ainda estão nas preliminares. Vocês têm notado, né? Como Brizola mostrava essa figura, né? Sopa quente se come, vai se lambendo pelas bordas. Quando quer se tomar um país, se tirar a liberdade de um povo, vai devagarzinho para o povo não notar. Para o povo agir como aquele sapo na panela quente. A panela vai esquentando devagar e o sapo não nota o aumento da temperatura até que morre assado, né? Morre na fervura da água, né? Esse é o problema. A frase não é minha, é uma frase usual. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Lá nos meus tempos de jovem, era o almirante Penaboto que dizia isso. Mas acho que ele tomou isso, eu não sei se foi de Thomas Jefferson, foi um desses próceres da nação americana. Fácil perceber que na base de tudo está o desrespeito à Constituição, dentro da qual há ordem, devido processo legal, democracia, respeito uns aos outros, separação de poderes, vedação à censura,
livre expressão, juiz natural, ampla defesa, inviolabilidade de mandatos e, sobretudo, no geral, limites para o Estado, para que a nação possa ser livre e progredir. O Estado está a serviço da nação. O Estado não existe para atrapalhar a nação. Existe para manter a liberdade de crescer, de enriquecer, de abrir emprego, abrir atividade, transacionar, divertir-se, reproduzir-se, pôr os filhos nas escolas, usar bons hospitais, ter segurança pública. Isso é dever do Estado. Ele existe só para isso. Essa é a razão da existência do Estado. E aplicar a justiça sempre que houver contendas que demandem a justiça, né, ou punições que demandem afastar, segregar as pessoas que tenham demonstrado que são perigosas à sociedade. Bom, fora da Constituição é selvageria e tirania. Vence a força, e não o direito, e não a justiça, fora da Constituição. E a tirania é a força, e não o direito, e não a justiça. A tirania é o arbítrio. Um juiz pode ser o árbitro, mas ele não pode aplicar o arbítrio. Ele tem que aplicar a lei, a regra. Não? O desrespeito à Constituição só se sustentou nesses anos, atenção, pela omissão da mídia, que vergonha, e a passividade da cidadania e do parlamento, que é o fiscal das leis também, não é só o Ministério Público. O parlamento é o fiscal, porque está lá representando o poder supremo, que é o povo. Cada deputado, cada senador representa seus eleitores, senador representa seu estado. E se instalou ante o perjúrio é aquele que não cumpre o juramento, dos que se comprometeram solene e publicamente guardar e defender a lei maior. Presidente da República, deputados, senadores, ministros, juízes, todo mundo se compromete, jura cumprir a Constituição. Não? O julgamento de Dilma foi o significativo começo disso tudo, dessa queda ladeira abaixo. Lá, o presidente do Supremo permitiu ou sugeriu rasgar o parágrafo único do artigo 52 e o Senado referendou, na sua maioria. Juntos traíram seus juramentos e a própria Constituição. Quem usou o verbo trair para eles, eu me inspirei no primeiro que usou. Foi o doutor Ulisses, no dia da promulgação, que disse: quem trai a Constituição é um traidor da pátria. Triste profecia do doutor Ulisses. Passado aquele boi do julgamento da Dilma, passou a boiada. O Supremo criou o inquérito do fim do mundo. Eu pus aí, entre aspas, que esse título respeite-se, o direito de autoria é do ministro Marco Aurélio. Sem Ministério Público, iniciou um inquérito sem Ministério Público e com ele agiu como vítima, polícia, promotor, juiz, executor. E foi uma caixa de Pandora. Caixa de Pandora, lá na mitologia grega, de onde saíram todos os males do mundo, foi abrir, foi ter a curiosidade e os males saíram. Saiu de lá os males do Brasil, saíram de lá.
Fez censura e censura prévia, legislou e, enfim, foi desviado da guarda da Constituição e declarado tribunal política pelo seu próprio presidente Barroso. Não sou eu que estou dizendo. O presidente Barroso que disse pela primeira vez que foi feita essa transformação, que isso, segundo ele, seria um progresso. Com isso, invadiu os outros poderes. Bolsonaro foi impedido de escolher seu chefe de Polícia Federal pelo Supremo. O Supremo chegou a determinar quantas gramas de droga a pessoa poderia carregar sem incorrer em crime. Isso é com o Congresso. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, declarado ilegal pela maioria do Congresso, foi ressuscitado como legal pelo ministro Moraes. Versus Congresso. Mais forte que Congresso. Como poder político e não como juízes, ministros do STF passaram a dar entrevistas, expressar opiniões que antecipam sentenças. O Estatuto da Magistratura é claro sobre isso. Jamais juiz pode sair a falar por aí antecipando as suas opiniões sobre casos que não conhece. No caso aí, Bolsonaro, 8 de janeiro. Último parágrafo. O Congresso, casa política, encolheu-se, mal conduzido. Não cumpriu nem sequer a obrigação de zelar pela sua competência prevista no artigo 49 da Constituição. Quando os limites do Estado de Direito foram rompidos, o grande irmão do Norte percebeu que iria se formar uma nova Venezuela e avisou: censores da expressão aqui não entram, e suspendeu vistos. Depois decidiu que quem fere direitos humanos básicos merece a Magnitsky. Nem todos estão entendendo a magnitude. O Davi do Senado não parece disposto a discutir o impedimento do Golias. O amanhã é imprevisível. O Brasil já cruzou o Rubicão do império da lei e afunda nas areias movediças da outra margem, a do império do arbítrio, onde estão se perdendo segurança política, econômica, jurídica e direitos individuais básicos. De Brasília, Alexandre Garcia.